Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, oitavo ano, e a tia pede que vocês abram o livro de vocês na página 207, tá? Onde nós vamos dar continuidade à explicação do nosso capítulo. Nós estamos no módulo 4 e a gente está falando sobre energia elétrica, né? Vimos a importância dessa energia elétrica, vimos como que essa energia ela funciona. Vimos que existem os circuitos elétricos, que esses circuitos eles podem ser abertos e podem ser fechados. E agora nós iremos estudar sobre corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá entender o que é essa corrente elétrica e como ela funciona, tá? Bom, de acordo com o que a gente já estudou, tá? Para que os aparelhos elétricos que existem, né, nas nossas casas funcionem, é necessário que eles façam parte de um circuito elétrico, não é verdade? E que esse circuito ele deve conter um gerador elétrico e fios condutores, não é isso? Ao fechar, gente, esse circuito, um fluxo ordenado de cargas elétricas é estabelecido e o aparelho funciona, né? Então, assim, além dos elétrons, tá? Existem outros portadores de cargas elétricas que podem se mover ordenadamente, como os íons. Por isso, a corrente elétrica é definida como um fluxo organizado de cargas elétricas, independentemente do tipo de portador de carga elétrica, tá? Então, assim, a corrente elétrica, ela é representada pela letra I. E sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o ampere, tá? Em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Existem múltiplos e submúltiplos dessa unidade, como miliamperes, utilizado quando a corrente elétrica é baixa, pois corresponde a essa numeração que a gente consegue visualizar aqui na página 207. Bom, então vamos lá. Para a gente poder compreender o significado da unidade de medida ampere, observe a ilustração a seguir, que representa um trecho do fio condutor de um circuito elétrico quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Considere uma superfície imaginária que corte este fio da maneira mostrada, chamada seção transversal, cuja finalidade é servir apenas como referência. Quando a corrente elétrica é estabelecida, gente, determinada quantidade de carga elétrica passa por uma superfície em um determinado sentido e durante um certo intervalo de tempo. Então, nós temos aqui a representação de parte de um fio condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica. Nós vimos aqui o sentido que essa corrente elétrica está indo e a gente vê aqui o plano ou seção transversal, não é verdade? Então, assim, a definição da unidade de medida ampere corresponde à quantidade de carga que atravessa esse plano por segundo, ou seja, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. E aí nós temos essa forma ilustrada aqui, tá? A unidade de medida de carga elétrica no SI, que é Sistema Internacional de Unidades, é chamada de Coulomb, em homenagem ao engenheiro cientista francês Charles Augustin Coulomb. Ele determinou a lei que rege as forças elétricas, chamada Lei de Coulomb, tá? Dando continuidade, página 208. Nas informações técnicas, gente, dos aparelhos elétricos, uma das especificações apresentadas é a intensidade dessa corrente elétrica que é necessária para que esse aparelho ele funcione. Então, nós temos aqui duas ilustrações. Nós temos a ilustração de um chuveiro elétrico, onde a gente pode ver, né, a intensidade dessa corrente elétrica, e temos também uma lâmpada fluorescente, tá?
A corrente elétrica ela pode apresentar diferentes intensidades. Nos chuveiros elétricos, a intensidade da corrente elétrica que passa pelos seus condutores é diferente daquela que a lâmpada elétrica residente precisa para funcionar, tá bom? Nós temos aqui a diferença da corrente contínua e da corrente alterada, né? Então, a gente vê o quê? Que em um circuito elétrico, a corrente ela pode ser estabelecida de duas formas. Ela pode ser uma corrente contínua ou ela pode ser uma corrente alterada. E aí, nós temos aqui um quadro que nos dá exemplo disso. Temos o tipo de corrente, contínua e alterada, e temos as características de cada uma. Corrente contínua. O fluxo de cargas elétricas tem sempre o mesmo sentido de deslocamento no decorrer do tempo. E aí nós temos como exemplo de fonte de geradora, né? Fonte geradora, nós temos as baterias e as pilhas. E um exemplo dessa utilização, a gente pode citar, né, os controles remotos, relógios. Já na corrente alterada, o fluxo de cargas elétricas altera seu sentido de deslocamento no decorrer do tempo. E aí os geradores de algumas usinas elétricas, como as usinas hidrelétricas, são exemplos, né, de fonte geradora. E aí, exemplo, nós temos o liquidificador, ventilador, tá? Então, assim, nem todos os aparelhos que são ligados à tomada em uma residência funcionam como corrente alterada. Alguns, como televisão e aparelho de som, possuem elementos em seu circuito que convertem a corrente alterada fornecida pela tomada para corrente contínua, tá certo? E aí, nós temos o quê? Temos os efeitos da corrente elétrica em um condutor. Vamos prestar atenção, página 209, tá? Quando uma corrente elétrica, gente, ela percorre um circuito, alguns efeitos podem ser observados, como o térmico, o magnético, o químico e o filosófico, tá? E aí a gente vai ver exemplos aqui embaixo. Nós temos o efeito térmico. Como é que esse efeito térmico acontece? Ele ocorre quando a corrente elétrica ela percorre um material condutor e os elétrons eles enfrentam uma resistência em seu movimento em razão da estrutura atômica do material, o que provoca o aquecimento desse material. E aí o secador de cabelo, ele é um exemplo, né? Pois ele possui o quê? Ele possui um elemento de aquecimento chamado resistor, que quando ele está funcionando, esse resistor, ele se aquece e uma ventoinha cria um fluxo de ar que, ao passar por esse resistor, ele também fica aquecido. E aqui nós temos a representação desse secador de cabelo, né? E a gente pode observar aqui onde se localiza essa ventoinha e onde se localiza esse resistor, tá? Nós temos o efeito magnético, que esse efeito ele ocorre quando um fio condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica e adquire propriedades magnéticas como um ímã, né? E essa propriedade elas podem ser intensificadas quando o fio condutor ele é enrolado em um material feito de ferro, como um prego, formando um eletroímã. Nesse eletroímã, quando a corrente elétrica ela é interrompida, as propriedades magnéticas elas deixam de existir. E nós temos aqui um eletroímã, né, de um guindaste, elevando uma sucata metálica. Temos o efeito químico, gente. Esse efeito químico, ele ocorre quando a corrente elétrica ela provoca reações químicas ao percorrer determinadas substâncias. Quando o carro está no funcionamento, por exemplo, a corrente elétrica que percorre o circuito elétrico contendo a bateria provoca reações químicas que a carregam. E aqui nós temos, né, a bateria instalada de um automóvel. Já o efeito fisiológico da corrente elétrica é conhecido como choque elétrico e ocorre quando um fluxo de cargas elétricas percorre o corpo do ser humano ou de algum animal agindo nos músculos e nos nervos, tá? O nosso corpo ele pode ser composto a maior parte de água
e é um bom condutor. E dependendo das condições, um choque elétrico ele pode até levar à morte, tá? Então, tendo estudado até aqui, gente, sobre o que é corrente elétrica, né? E os efeitos dessa corrente elétrica em um condutor, nós iremos exercitar. E aí a tia pede que vocês estejam fazendo a atividade da página 219, tá? Vocês respondam, me enviem. Na nossa próxima aula a gente corrige e a gente dá continuidade à explicação do nosso capítulo, tá bom? Então, bom dia, grande beijo para vocês, bons estudos e bom final de semana.